É cultural e vem da antiguidade, não tem jeito. Entra ano e sai ano e um hábito não muda. Como vai ser o ano seguinte? E o que eu posso fazer para que ele seja mais harmônico e produtivo? Fato é, né, gente, que não temos controle sobre tudo, mas é preciso sim planejar as metas para o ano que vem, o ano seguinte. Metas de 2024, portanto, é o tema do nosso primeiro Diálogos da Cidade do Ano. Quero aproveitar para desejar a você, nosso telespectador, um excelente ano cheio de realizações e muito sucesso. E também, gente, lembrar que a TV Câmara de São José dos Campos tem tradução simultânea de Libras. Quem está com a gente hoje é o Luiz Fernando. Muito obrigada, Luiz Fernando. Estaremos juntos durante todo o programa. Bom, então para conversar sobre este tema comigo, gente, metas para 2024, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Vivian Púpio. Seja muito bem-vinda, Vivian. Obrigada, Dani, pela oportunidade. É isso aí, Vivian. Então, para começar, né? No início do ano tem aquele período de festa, mas logo já começa aquela pressão, né? Uma certa ansiedade também, podemos dizer assim. A pessoa ela precisa se sentir produtiva. Ah, eu estou sentindo que eu não estou fazendo nada, eu preciso começar o ano logo. Como fazer para controlar isso? Sim, é envolvido muita pressão no início do ano e o importante é entender que essas metas, elas servem como um norteador para organizar toda essa expectativa que tem para um ano, né? É entender que por férias, e aí principalmente férias escolares, e às vezes já começa a trabalhar, então o início do ano vem carregado, tanto culturalmente quanto pelo mercado de trabalho, com muita expectativa. Então, primeira coisa é organizar, entender prioridades, entender primeiro como que está se sentindo diante de toda essa expectativa, para depois separar por prioridades o que deve ser feito primeiro e assim se situar na situação. Até porque quando a gente não tem esse hábito, né, Vivian, a gente acaba querendo fazer tudo e não faz nada, né? Então é importante estabelecer, assim, essas metas, o que é importante, o que eu preciso fazer agora e se planejar certinho. Sim, um dos pontos da ansiedade é justamente o pensamento acelerado. É como se fosse uma avalanche de pensamentos relacionados a um objetivo ou vários ao mesmo tempo. Então, quando consegue organizar, consegue entender melhor como que essa ansiedade pode aparecer. E o autoconhecimento leva a uma estruturação para lidar com essa situação, ou com essa expectativa, ou com essa organização, com toda essa questão que envolve o início do ano e essa pressão de fazer, pressão de trabalhar, pressão de viver. É isso. Bom, e quem vai conversar com a gente também, além da Vivian, só que de forma remota, é o educador físico Felipe Molica. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, muito obrigado, Dani, pelo convite. Prazer. É isso, Felipe. A gente está falando sobre essa pressão de início de ano, né, para que tudo aconteça de uma forma rápida. E além desse planejamento que a gente precisa fazer, né, a gente precisa de motivação. E muitas pessoas se sentem desmotivadas também. Como trabalhar essa motivação, principalmente no início do ano? A motivação, eu costumo dizer que dificilmente ela vai vir do nada, né? Então, muitas vezes nós ficamos esperando algo acontecer para que gere uma motivação, né? Então, no meu caso, né, trazendo a parte do esporte, né, que eu sempre venho falando nas redes sociais, eu falo assim, começa porque daí a motivação ela vem. Muitas vezes a gente tem o costume de ficar procrastinando muito, esperando algo, mas o legal, como eu gosto de pensar, né, é criar os seus objetivos, as suas metas, seus planejamentos e dando passinho por passinho, começar a fazer, porque daí sim a motivação ela vai estar vindo. Porque se você for ficar esperando ela chegar, é muito difícil e às vezes a gente fica ali como se fosse enxugando gelo, né, patinando. Sem dúvida. E Vivian, eu até mencionei no começo do programa, nessa introdução, que muitas vezes a gente não tem controle das coisas, né? Então, como balancear isso também? Aí lida com essa ansiedade, né? Como que a gente consegue balancear? Eu consigo me planejar para fazer certas coisas que eu quero, mas o que foge desse controle? Como a gente faz esse balanceamento, esse balanço também?
é entender que nem o Felipe falou da motivação, é entender que tem dois tipos de motivação. A motivação interna, que é a intrínseca, e a externa, que é a extrínseca. Então, quando você começa a entender quais pontos que estão te motivando, seja interno ou seja externo, você consegue administrar e entender essa necessidade de controle. Então, para você se organizar e entender esse controle, é entender também quais são as possibilidades, o que pode acontecer de imprevisto, que vai atrapalhar ou que vai afetar essa motivação ou essa organização. Então, entender sempre que precisa sim de uma organização, precisa de certa forma ter um controle, mas entender que a vida ela está aí e ela apresenta os imprevistos que são necessários e muitas vezes a gente não faz nem ideia, mas que fazem parte da vida. E, Vivian, uma pergunta um pouco mais complexa, assim, levando para o lado da psicologia. É interessante também fazer essa autoanálise. Quando a gente fala de procrastinação, né, um termo até que o Felipe citou, por exemplo, eu estou procrastinando para fazer um esporte, por exemplo. Vale pensar, poxa, mas será que eu realmente quero isso e tal? Porque tem essa diferença, né? O que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, mas o que eu estou fazendo para alcançar esse objetivo. Você acha que cabe também essa autoanálise? Sim, quando a gente fala de procrastinação, a gente abre um leque, na verdade, de situações que podem levar a uma procrastinação. Uma delas é a ansiedade. Então, quando tem ali o caso da procrastinação, entender o que está por trás. Se é um medo, se é um anseio, se é uma preguicinha. Então, às vezes, enxergar um objetivo como algo muito grande. Então, por exemplo, entrar para uma luta, começar algum esporte, é muito difícil pensar nisso. Começa aos pouquinhos, começa pequenininho. Então, assim, começa a fazer uma caminhada de 15 minutos. Ou começa a dar passos para chegar naquela tarefa que tanto quer. Então, entender a procrastinação é muito importante, que leva ao autoentendimento, ao autoconhecimento. Então, um anda aliado ao outro. Legal. Bom, já que a gente falou sobre saúde, prática de esportes, antes da gente passar novamente a bola para o Felipe, eu quero exibir um vídeo que a nutricionista Fabiane Gaeldi mandou para a gente, porque todo início de ano é a mesma coisa, né? Muitas pessoas prometem que vão começar uma nova atividade física ou que querem emagrecer, mas é preciso tomar cuidado, priorizar a saúde em primeiro lugar. E aí a nutricionista Fabiane, gente, vai falar pra gente um pouquinho sobre os cuidados com dietas principalmente aquelas muito restritivas. Vamos ver, olha só. Existem 3 pilares importantes de nós abordarmos nesta nossa conversa. A prática da dieta muito restritiva, ela pode levar à deficiência de vitaminas e minerais importantes. Então, a partir do momento que você exclui determinados alimentos na sua rotina, você pode levar à deficiência de algumas vitaminas, como a vitamina C, o zinco, e isso pode aumentar a incidência, inclusive, de infecções respiratórias. Imagino eu que você não quer chegar nas suas férias com uma imunidade baixa, não é verdade? Bem, e como segundo ponto, a prática da dieta restritiva, ela também pode prejudicar a saúde do seu intestino. Então, quando você exclui um grupo alimentar, por exemplo, os carboidratos, além de te deixar com uma saúde mental, com uma disposição prejudicada, você contribui para o desequilíbrio de bactérias no seu intestino e, como consequência, isso também atrapalha a absorção de nutrientes. Por fim, a prática da dieta restritiva também pode te levar a reganhar, ou seja, conquistar de novo aquele peso que você tinha antes de realizar a dieta. E por que isso? Ninguém sustenta uma dieta restritiva por muito tempo. E como consequência, quando você interrompe a dieta restritiva, você pode ter uma compulsão alimentar. E a partir da compulsão alimentar, você pode perder muita massa magra com esse processo da dieta restritiva e ganhar muita gordura do tipo visceral, ou seja, aquela gordura na barriga que ninguém quer, não é verdade? Portanto,
A solução, se você precisa melhorar a sua saúde, se você precisa perder peso, é de fato sempre buscar a moderação, a diversidade na sua alimentação, buscar o equilíbrio, seja no momento de se alimentar, como também na sua mente. Cuidar, gerenciar o seu estresse, praticar uma atividade física são pontos extremamente importantes e desta forma você não agride o seu corpo. Tá, então, muito obrigada, Fabiane Goeldi. Felipe, alguns termos que ela usou, né? Moderação é um assunto que a gente tem que ponderar nesse momento. E nesse início de ano, principalmente, muitas pessoas gostam, né, de fazer, além das dietas muito restritivas, dietas da moda também, que vê alguma influenciadora digital fazendo, que viu, alguém mandou por WhatsApp, enfim. É preciso tomar muito cuidado porque é necessário uma mudança de estilo de vida mesmo, né? Para que você consiga também mudar. Não adianta fazer uma dieta da moda, decidir tirar tudo da noite para o dia, porque você não vai conseguir manter por muito tempo, não é mesmo? Isso, perfeito. Nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia, né, com as informações aí que a gente observa nas redes sociais, né? Hoje em dia tem muita informação espalhada para todo lugar e é muito fácil, às vezes, eu olhar o treino do colega lá que está postando e fazer, olhar a dieta da outra lá e fazer, só que nós temos que entender o individualismo. Então, igual a Fabiane falou, é muito importante você prestar atenção e saber o que você está fazendo. Por isso que a gente sempre recomenda, né, você buscar ali um profissional para estar te orientando, te auxiliando, porque cada um vai funcionar de uma maneira. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, referente tanto na parte da alimentação, quanto na parte do exercício físico. Pensar que um não anula o outro, muito pelo contrário, né? Não adianta a pessoa se matar numa academia, por exemplo, não se alimentar bem, que não vai conseguir os resultados satisfatórios, né, Felipe? E aí, para a gente complementar também, é importante frisar que a qualidade de vida, o bem-estar, ele vem de dentro para fora, né? Então, de repente, começar a cuidar da alimentação, da saúde mental também, é um bom primeiro passo, né? Para a partir daí você começar a se organizar e que as outras coisas comecem a andar também. Isso. Eu acho que o mais importante é a saúde no geral, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre a saúde mental, que eu acho que é o que mais está pegando. Muitas pessoas me procuram falando, eu preciso perder peso, eu preciso ganhar massa muscular, eu preciso mudar minha vida, e às vezes vem com um combo de coisas, querendo ter tudo numa velocidade muito grande, sendo que as coisas não funcionam dessa maneira. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás e entender em que momento que ela está de vida, o que está acontecendo, e um pouco mais devagar. Quando a gente vai com muita sede ao pote, como a gente fala, né, normalmente não se sustenta, né, assim como a Fabiane falou sobre a questão da dieta, né, muito vigorosa ali e tal. Então a gente tem que entender um pouco, e eu sempre falo para a pessoa, para o aluno, calma, vamos com calma, vamos entender em que fase de vida você está, em que momento, o que está acontecendo, quais são os seus objetivos e as suas expectativas quanto àquilo, e sempre tentar fazer de uma maneira muito equilibrada. Não adianta eu querer me matar um mês de treino em academia e querer um resultado para um ano, né? Muitas pessoas falam assim, vamos começar o projeto verão, mas o projeto verão, a pessoa quer começar no verão, né? Assim, vamos dizer, secar a barriga e tudo, e não, ela começa agora, né? No começo do ano, a gente faz uma programação para isso. Não adianta eu querer perder peso, entrar numa dieta e fazer algo muito restritivo, você não vai sustentar isso por muito tempo. Então é interessante a gente linkar isso e atrelar, tem que estar tudo como se fosse uma engrenagem, né? Ela gira tudo ao mesmo tempo e tudo junto, mas de uma maneira harmoniosa. Eu não sou a favor de se matar em academia todos os dias, de fazer uma dieta muito restritiva. Eu acho que é tentar procurar sempre o equilíbrio e manter a saúde mental, tentar organizar, porque eu acho que quando você entra num equilíbrio, as coisas começam aí sim a funcionar, e aí com o tempo você começa a enxergar resultado. Nada é do dia para a noite, então eu sempre falo, vai com calma,
que aos pouquinhos a gente chega lá. Isso. E é bem por aí, né, Vivian? Sim, sim. Tomar cuidado com o imediatismo. Quando a gente fala de cuidar da saúde, seja em qualquer aspecto, físico, mental, espiritual, tomar cuidado com o imediatismo, porque muitas vezes são anos para levar aquela cultura, são anos para levar aquele hábito, para construir aquele hábito, e aí do dia para a noite a pessoa quer extinguir, quer trabalhar com restrição. Então, assim, entender também que muitas vezes a restrição gera compulsão. Então, às vezes é muito melhor fazer um caminho mais calmo, com mais cuidado e com mais acolhimento do que acelerar o processo e depois ter consequências muito piores do que a pessoa já está sentindo. É entender que tudo na vida é um processo, né, gente? Não é da noite para o dia. Bom, o bate-papo tá bem interessante, mas a gente vai para a nossa primeira pausa de hoje. O Diálogos está falando sobre metas para 2024. Você já fez a sua? Tá nesse processo? Então fique com a gente porque voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Hoje o tema é metas para 2024, um tema bastante propício para o primeiro programa do ano de 2024, né, gente? Já começar organizado, com o pé direito. Bom, e hoje a gente está recebendo aqui a psicóloga Vivian Púpio no estúdio e também o educador físico Felipe Molica. Vivian, uma coisa muito comum também no início de um ano, né, principalmente na virada de um ano para o outro, é as pessoas se apegarem a alguma cor em específico, né? Nós duas estamos de amarelo hoje, coincidentemente, não combinamos. Muitas gostam de passar de branco, verde. É um costume bem cultural, né? E por que você acha que as pessoas costumam se apegar a isso também? Isso vai depender muito da cultura que ela está inserida. Então, às vezes, como várias pessoas acreditam naquela mesma ideia ou naquela mesma crença, vai tomando força e aí ações externas ou coincidências externas reforçam aquela crença. Então, passei de amarelo e esse ano trabalhei bastante, então vai reforçando a crença das cores ou das superstições, da lentilha, da fitinha no sapato. Então, conforme a crença vai crescendo e as pessoas vão se agregando a essa ideia que vai tomando força e as pessoas vão se animando com isso também. E do ponto de vista assim, psicológico, é interessante, né? Assim, porque as pessoas, porque tem gente que realmente acredita, então para ela pode fazer a diferença, né? Não tem nada de mal nesse sentido. É claro que ela precisa, o que a gente está falando aqui de planejamento, fazer as coisas, não esperar que as coisas aconteçam, mas é uma linha interessante também, assim. Sim, com certeza. Mexe um pouquinho ali na esperança e na fé da pessoa, que é um pilar que sustenta a saúde, né, das pessoas. Então, assim, ter fé e acreditar, seja no que for, é muito importante. Mas, da mesma forma que acredita, faça a tua parte. Então, assim, tenha fé sim, mas o que você contribui para ter aquilo que você espera. É isso. Para a gente dar sequência no bate-papo também, vou falar com o Felipe já. A gente vai assistir um vídeo que o historiador Moacir Santos encaminhou para a gente e ele fala justamente sobre isso, sobre as superstições que são tão famosas, principalmente nesse período do ano. Vamos ver. A crença em superstições é algo disseminado entre praticamente todas as culturas humanas e ela tem a ver com a busca, que é historicamente consolidada e socialmente disseminada, de segurança. A crença em certos comportamentos, em certas ações que se repetem ao longo do tempo, o cuidado de não atravessar, por exemplo, embaixo de uma escada, tem relação com possíveis acidentes. Outras crenças que buscam trazer boa sorte, como, por exemplo, certos alimentos ou atitudes em datas como o Ano Novo, tem relação exatamente com essa busca da prosperidade, da segurança. Afinal, o futuro, ele é uma incerteza. Então, as pessoas elas buscam, de alguma maneira, assegurar melhores condições no presente e no futuro. E, apesar do conhecimento científico ter avançado
de certas superstições terem sido desvendadas e, evidentemente, de questões lógicas, como, por exemplo, evitar passar embaixo de uma escada, porque pode, de fato, cair um objeto, não é uma questão de atrair má sorte, mas simplesmente de segurança. Essas crenças, essas superstições, elas sobrevivem ao longo do tempo e em diversas sociedades, exatamente porque são transmitidas através da formação familiar, através da convivência social. E é importante dizer que o avanço da tecnologia não significa que as crenças, as superstições, elas vão também mudar ou ser abandonadas ao longo do tempo. Elas até mudam, mas elas continuam a existir. E, de certo modo, contemporaneamente, a indústria cultural, o cinema, os meios de socialização e entretenimento têm como um dos seus meios de expressão filmes, por exemplo, de terror, livros ligados a suspense. Então, esse material de consumo para o entretenimento acaba ocupando uma posição importante de reforçar certas superstições e até mesmo criar novas. Tá aí, então. Quero agradecer a participação do Moacir aqui com a gente. Felipe, é uma crença popular, né? A gente ouve muitas coisas desde criança. Dos seus alunos também você ouve bastante coisa a respeito disso, principalmente o pessoal que está querendo começar um ano novo, principalmente voltado para a saúde, exercício físico. É muito legal falar sobre isso, né? Achei muito bacana o que o Moacir trouxe para nós sobre questões de crença, né? E realmente ele falou algo muito muito interessante. Eu não tenho muita vivência, né, com isso até assim dentro do esporte. Algumas coisas que eu vejo sobre crenças que eu já vi até de amigos próximos, assim, ou de alunos e tal, não para quem já está iniciando uma atividade, mas para quem já pratica algo. Tem alguns colegas que têm algumas superstições de fazer algumas provas com a meia tal, com a cueca tal, com a camiseta de tal cor, porque traz sorte. Então eles acabam criando, né, dentro de alguns esportes, algumas superstições assim com relação ao tipo de roupa ou até alimentação. Se eu for comer isso, vai me dar uma sorte, então vou começar o ano de tal maneira. Tá uma parada, uma coisa mais subjetiva, assim, não tem nada muito específico, mas é curioso, né, você entender um pouco isso, estudar um pouco isso, e ver como as pessoas, de certa forma, elas se agarram a algo de fato, né, para que mentalmente aquilo aconteça, enfim, é muito interessante. Forma, a gente pode dizer também, de se distanciar um pouco da realidade. Às vezes a realidade está um pouquinho complicada, aí você se apega, aí é aquela crença, se eu fizer isso vai dar certo, porque fulano falou, enfim. Sim, é uma forma porque acaba levando a esperança de que pode mudar aquela situação. E não que não possa, só que depende de como a pessoa cria aquela expectativa diante da superstição ou da crença. Então não é porque passou o ano novo de verde que vai atrair o dinheiro que precisa. Então às vezes precisa contribuir para essa crença ou para essa ideia para que se faça sentido aquela superstição. A gente falou, né, muitas pessoas falam números, né, números da sorte, enfim. Quando a gente fala das metas, a organização para um novo ano, Vivian, a gente falou de ter um passo de cada vez, não querer ir com muita sede ao pote. Se fosse para a gente estabelecer, assim, quantidade, tem uma quantidade ideal ou próxima? Claro que vai depender da realidade de cada pessoa, mas as principais metas, sei lá, vamos colocar 3, 5 metas para o ano seguinte em diferentes áreas, assim, tem um número que você considera real, assim, que seria, ou pelo menos próximo? Sim, até para não estimular muito a ansiedade, a angústia diante de uma lista com 50 metas, seria muito legal ali, já que quer estipular algumas metas, umas 5, 6, né? Que fique próximo e que traga a sensação de que seja a curto prazo. Quando é algo muito distante, gera muita angústia, sempre traz aquela sensação de que, nossa, está muito longe, poxa vida, tem tanta coisa para fazer, e aí começa a atropelar uma coisa na outra. Então, assim, começar com um pouquinho, 3, 5 ali,
coisa que seja mais visível e que seja mais palpável também. Uhum. Vivian, muitas pessoas, eu confesso que eu sou uma delas que gosta de escrever, né? As coisas, o que eu quero, o que eu não quero. Um método interessante você escrever, assim, porque muitas pessoas conseguem visualizar mais ou não. Varia de como funciona para você ou não. Quando você escreve, realmente, ela não, eu tenho aqui uma meta, ela fica mais direta, enfim. Sim, a importância da escrita é a forma como a pessoa se organiza. Então, a escrita é apenas uma das formas, porque quando você escreve, você torna visual e toda vez que você abre o caderno, você vê o papel, aquilo te lembra, é como se fosse um ancoramento. É como se fosse uma âncora mesmo, então te traz para aquilo que você está esperando. Tem outras formas de se organizar também, mas geralmente a escrita é a mais buscada, né? Justamente por ser visual e tá ali na frente, não tem como muito a pessoa fugir disso ou esquecer. Então, quando é de uma forma, por exemplo, vou montar metas, mas só na minha mente, é muito fácil cair no esquecimento e às vezes é até mais pressão para lembrar de algo que não está escrito ou não está organizado. O caderninho tá sempre ali, né? Você dá uma olhada, vira e mexe no quarto e lembra daquilo que você se propôs a fazer. Felipe, com você é a mesma coisa, né? Assim, tem uma quantidade de metas que você estipula, aí eu pergunto para a sua área, né? Porque acredito que deva chegar muita gente para você, Felipe, eu preciso perder peso, preciso perder gordura, ganhar massa magra, enfim. Calma aí, é aos poucos, né? Vamos estipular metas, primeiro perder, 1, 2 quilos, enfim. Isso, muito interessante o que a Vivian falou, da gente não fazer 50 metas ali, né? Fazer um pouco menos e umas metas mais palpáveis, senão de fato vai gerar uma ansiedade, gera uma angústia, demora para atingir aquilo e no meio do caminho você se perde. Outro ponto interessante é anotar, como ela falou, muito interessante porque eu fiz isso em 2021, se eu não me engano. Eu escrevi num papel algumas metas grandes que eu tinha até para o ano e eu coloquei na parede do meu quarto, assim. Então, todo dia eu acordava, olhava e eu consegui concluir tudo que estava escrito ali. Eu mentalizei, usei aquilo como uma âncora de fato. Então, assim, eu experimentei isso e deu super certo. Eu acho super válido. Quando as pessoas chegam para mim com muitos objetivos, né, querendo resolver muitas coisas, eu já começo falando sobre isso mesmo. Primeiro, alinhar as expectativas dela dentro daquele ano. Então, vamos com calma, porque às vezes as ideias elas chegam muito boladas na nossa cabeça e é difícil da gente destrinchar isso, né? Então, é interessante, de fato, pegar um papel e uma caneta para você conseguir ter a visualização dos seus objetivos, o que você tem que fazer para alcançar, quantos são, e ali a gente consegue visualizar e separar, né, por tópicos. Então, pera lá. Qual que é o teu objetivo final para esse ano, vamos supor? Meu objetivo final para esse ano é perder 10 quilos, é entrar dentro de um esporte, participar de alguma competição e tal. Ela foi citando ali. Então, eu começo do começo, né? Então, vamos perder primeiro 1 quilinho, 2 quilos, vamos trabalhar a sua alimentação. Então, eu começo fazendo com que ela consiga enxergar que é um processo. E aí, a gente vai fazendo... dividindo muito bem essas metas com que ela consiga alcançar de uma maneira não tão rápida, mas que ela consiga enxergar a evolução dela. E isso vai entra lá na motivação que a gente comentou um tempo atrás, vai trazendo um pouco mais de motivação. Poxa, perdi 2 quilos, comecei a me alimentar melhor, entrei numa atividade que eu me encontrei dentro de uma atividade, vai indo, mas são metas curtas e palpáveis, né? E eu sempre gosto de deixar pelo menos uma meta um pouco maior e, vamos dizer assim, para o final do ano, como se fosse a cereja do bolo, sabe? Então, você tem que trabalhar o ano inteiro para estar chegando lá. Até para uma coisa levar a outra, né? E Vivian, a gente falou dessas metas, ter o seu propósito, né? Aí cada um tem o seu propósito de vida é uma coisa primordial também, né? Sim, cada pessoa tem a forma como se encanta pela vida, ou a forma que motiva, ou que sonha. Então, entender o próprio propósito é entender como funciona, o que está dentro de si, que te faz acordar todo dia para seguir uma rotina, para ter um trabalho, para ter uma estrutura. Então, o propósito está por trás, está dentro. É aquilo que dá a base para continuar. Então, cada um tendo a sua e se conhecendo a esse ponto,
É uma forma de estruturar toda essa mudança para que flua, não seja aquela coisa pesada, maçante. Então, assim, entender o seu propósito também faz parte do autoconhecimento. Até porque esse propósito, ele, à medida do possível, ele precisa ser leve, né, Felipe? Isso, o propósito ele tem que ser leve, não adianta você querer dar o passo maior que a perna, né? Então, criar propósito, é necessário nós termos propósito, né? Eu acho que assim, é muito difícil a gente caminhar, eu costumo dizer que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Eu sempre sigo muito essa frase. Então, assim, criar um propósito que seja realmente alcançável e ir criando aos poucos ali passos e estratégias para você chegar lá e atingir aquilo. Tá aí, então. Bom, agora a gente vai para mais uma pausa, a nossa última de hoje. Fiquem com a gente, porque ainda tem muita coisa para a gente dialogar no programa de hoje. Voltamos já já. De volta com o Diálogos da Cidade, o tema de hoje é metas para 2024. Eu estou conversando com a Vivian Pupil, que é psicóloga, e também com o educador físico Felipe Molica. Vivian, na hora de desejar um bom ano para uma pessoa, a gente sempre fala, né? Saúde, amor, sucesso, felicidade. E todo mundo quer alcançar, digamos assim, esse estado de espírito, mas é importante a gente reforçar. Eu li esses dias um texto que eu achei bastante interessante, que a gente tem a mania de falar da felicidade como há alguma meta específica quando eu chegar nesse estado. E na verdade não é bem assim, né? A felicidade, ela é o processo, né? Porque ninguém tem a felicidade plena, então faz parte de todo esse processo, né? É um meio, não é um fim. Sim, é entender que a vida é uma jornada, né? Não é uma corrida e que na hora que chegar vai sentir essa felicidade. A felicidade, ela é uma construção dos momentos que vai participando para chegar naquilo que se quer. Então, entender que a felicidade, ela faz parte do momento. E o que você pode fazer diante daquele processo que está se desenvolvendo para promover essa felicidade. E entender que, às vezes, tem-se a ideia de que a felicidade é algo muito grande, muito romantizada, mas, às vezes, uma coisinha boa, às vezes, uma coisinha pequenininha gera um ponto de felicidade. E, sim, aquilo precisa ser sentido e valorizado. Não só pensar, não, quando eu comprar um carro zero, eu vou sentir felicidade. Não, o seu carrinho ali todo dia já gera um pouquinho de felicidade porque tem. Então, valorizar esses pequenos momentos. Valorizar os pequenos momentos, até para não ficar aquela pessoa que só reclama, né? Às vezes a gente não vê coisa boa em nada, não vê a evolução, porque a evolução ela é gradual, não é mesmo? Todos os dias um pouquinho. E também um assunto que tem diretamente a ver também, não é mesmo, Vivian? É a questão do autoconhecimento, né? Porque com o autoconhecimento a gente consegue analisar, ter uma melhor percepção das coisas e, consequentemente, lidar de uma forma mais efetiva com as adversidades da vida, não é mesmo? Sim, com certeza. O autoconhecimento leva à possibilidade de escolha e de melhor entendimento diante de tudo que se acontece. Entender que você pode trabalhar bastante, você pode ter várias ações, mas aquele resultado não depende só das próprias ações e é onde frustra. Então, quando tem esse autoconhecimento trabalhado e tem essa busca, entende que essas expectativas que são criadas naturalmente, elas precisam ser alinhadas e de acordo com as experiências e de acordo com as coisas que vão acontecendo. Então, entender isso e buscar esse autoconhecimento leva a uma melhor forma de lidar com essas frustrações que muitas vezes acontecem e não dependem de apenas ações. Às vezes são coisas da vida, são coisas corriqueiras, às vezes depende do outro, na verdade. Sim, e aí reforçar que todo mundo passa por isso, né? Às vezes a gente também tem uma falsa percepção, mas com fulano não acontece, com ciclano também não, mas não, gente, cada um tem seu processo e também as pessoas têm formas distintas de lidar também com os problemas, com as frustrações, não é mesmo? Felipe, você concorda a questão do autoconhecimento para tudo, né? Para a gente conseguir ter uma evolução e também o autoconhecimento é uma qualidade que a gente precisa também ir treinando e com o tempo a gente vai adquirindo mais, né? Essa é a tendência, com a maturidade.
Sim, é extremamente importante o autoconhecimento. Eu acredito que o autoconhecimento ele vem também acompanhado, né, num processo de maturidade. Então, quando você começa a entender esse processo, acho que tudo fica mais fácil, você enxerga mais possibilidades. Uma coisa que eu venho trabalhando até mesmo, né, comigo, assim, é começar a ficar mais feliz com pequenos atos, né? Por exemplo, eu entendo que muitas pessoas me enxergam às vezes na rede social e olham eu treinando e falando sobre atividade física, que é o que eu mais passo, e muitas vezes as pessoas olham e falam, ah, mas é muito fácil, porque ele é professor, porque ele vive isso. Mas não, é muito difícil isso para mim também. É difícil levantar cedo, é difícil sair para treinar, tem as minhas aulas que eu tenho que dar, é um monte de coisa. Mas aí eu comecei a prestar mais atenção e trabalhar esse autoconhecimento comigo mesmo, né? Às vezes eu comemorar pequenos atos. Então, poxa, hoje eu acordei, consegui tomar um café legal, consegui fazer um ótimo trabalho, ver resultado em um aluno, consegui fazer um treino muito bacana, entender o meu corpo. Hoje é dia de descanso, não é dia de treinar. Então, ir gerando esse autoconhecimento diário. É algo diário que vai te gerando uma maturidade, te gera menos frustração, porque os imprevistos vão acontecer, assim como a Vivian falou, às vezes são coisas corriqueiras, que a gente desanima e tudo, mas você ter esse autoconhecimento vai te trazer um pouco mais de tranquilidade. É isso, e ao fechar um ciclo e iniciar outro, como é o caso do início do ano, não é mesmo, gente? Muitas pessoas se conectam mais com a sua espiritualidade e com a fé. Eu vou chamar então a repórter Vanessa Nascimento, que ela está com o padre Rogério Félix, e eles vão falar justamente sobre este assunto. Não é mesmo, Vanessa? Sejam muito bem-vindos ao Diálogos. Pois é, Daniela, é verdade, né? Essa época do ano, as pessoas elas ficam muito reflexivas, se preparam fazendo metas para o ano que vem, né? Para o ano que se aproxima. Muita gente fazendo planos, metas e muita gente se apega à espiritualidade, né? E sobre esse assunto, eu estou aqui com o padre Rogério Félix, que vai falar um pouquinho para a gente, uma mensagem nesse final de ano, começo de ano. Padre, nessa época é comum as pessoas se apegarem mesmo à espiritualidade? A época convida, né? A passagem de ano, o início de um novo ciclo, novo ano, naturalmente no coração das pessoas nasce esse desejo de retomar algumas prioridades, de retomar algumas decisões para a sua saúde, para a sua família, para a sua vida profissional, entendeu? Então é bonito de ver, é bacana de ver. E muita gente leva a sério isso, né? E mais bonito de ver ainda é que a espiritualidade da pessoa, ou seja, a fé que ela tem em Deus, vai ser como que uma ferramenta, um apoio para ela tomar consciência de que ela pode, de que ela consegue. Com o esforço dela, sim, mas com a ajuda de Deus também. Então é bonito de ver isso, né? Então eu vou me esforçar, eu vou emagrecer, eu vou fazer um novo projeto profissional, eu vou mudar de vida, eu vou ser mais educado, mais amoroso, mais misericordioso, enfim, são projetos, né? Mas a pessoa se esforçando, eu tenho certeza, né? Eu creio nisso. Deus vê o esforço da pessoa. E com o esforço da pessoa, Deus abençoa, Deus ajuda, Deus estende a mão, como que dizendo assim, filho, se você quer, eu vou te ajudar. Padre, fechar ciclo, iniciar um novo ciclo, isso é muito importante, né? Muito importante, porque ajuda em todas as áreas da vida da pessoa, na área emocional, profissional, familiar, em todas as áreas, né? Então, a pessoa que toma decisões e procura, mesmo que não consiga atingir todos os objetivos, porque muitas vezes é quase que impossível, mas a pessoa tem que recomeçar quantas vezes for necessárias, e no início do ano é um bom período, mas depois ela continua. Bonito é ver o esforço da pessoa recomeçar, se errar, levanta, se cair, levanta de novo, mas segue em frente. Tá certo, padre. Muito obrigada pela sua participação aqui no Diálogos da Cidade. É isso, Dani. A gente encerra por aqui. Eu desejo a você, todos os teus telespectadores, um excelente ano novo e a gente fica por aqui. É isso. Obrigada, Vanessa. Para vocês também. Vivian, resiliência, eu acho que é a palavra que fica, né? Que mensagem que você gostaria, então, de deixar para os nossos telespectadores aí nessa primeira semana de 2024?
Sim, resiliência é algo muito importante e que, assim, tenha esperança não só naquilo que acredita, naquilo que se quer, mas em si. Acreditar em si é falar também de um auto-amor e de um autoconhecimento que é muito importante. É isso, Felipe. Com essa mensagem, né, de fé, independente do que cada pessoa acredita, é importante a gente reforçar a resiliência, a vontade de criar metas, né, se organizar e que a pessoa ela tenha persistência para ir atrás dos objetivos. Isso, eu acho que é a minha maior mensagem para esse ano. Acredite mais em você, assim como a Vivian falou, né? Acredite mais, persista, não desista, né, no primeiro obstáculo. Faça ali as suas pequenas metas, se organize, né? Tente trabalhar bastante a sua parte espiritual, que ajuda bastante, independente de religião. Tente trabalhar a parte mental, equilibrar alguns pilares da vida, saúde, trabalho, família, parte do corpo. Tenta fazer tudo de uma forma harmoniosa e com calma. E acho que essa é a minha maior mensagem. É isso, Felipe. Muito obrigada por tirar um tempinho participar aqui com a gente. Agradeço você também, Vivian. Muito obrigada por contribuir com o conhecimento de vocês aqui no Diálogos. Então é isso, gente. Eu quero agradecer também o Luiz Fernando, nosso tradutor de Libras, que traduziu simultaneamente aqui com a gente durante todo o Diálogos da Cidade. A TV Câmara de São José dos Campos, gente, prezando pela acessibilidade, um fator bastante importante. E é isso, o Diálogos fica por aqui, o primeiro Diálogos de 2024. Quero aproveitar para desejar mais uma vez um ano muito próspero, com saúde, sucesso para todos os nossos telespectadores e que o programa de hoje sirva de motivação, de um pontapé para que você consiga correr atrás dos seus objetivos neste ano. Para vocês reverem este programa na íntegra e todos os demais da TV, é só acessar o youtube.com/@TV Câmara SJC. Vocês também podem nos acompanhar pelo canal aberto 12.3, 7 da NET, 9 da Vivo, e tem também o nosso Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Lá vocês acompanham todas as nossas curiosidades de bastidores. Eu fico por aqui. Mais uma vez, um excelente ano a todos e a gente se vê novamente na semana que vem. Tchau, tchau!